No ano de 2003 algo aconteceu na fria escuridão do Mar do Norte que ninguém esperava, quase 1.500 pés abaixo da superfície da água. Um veículo subaquático controlado remotamente descia, lentamente em direção às profundezas. Suas câmeras estavam apontadas para um alvo que havia desaparecido há décadas, um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, os cientistas a bordo do navio de pesquisa. Na verdade não esperavam encontrar nada de especial, depois de quase 60 anos no fundo do mar. Provavelmente haveria ali apenas um casco enferrujado, quebrado, coberto por organismos marinhos e parcialmente afundado na lama. Mas quando a câmera do robô finalmente deslizou por uma abertura rasgada no casco do submarino, algo completamente inesperado apareceu à luz dos refletores. Dentro do submarino havia fileiras de recipientes metálicos, centenas deles. Eles estavam empilhados de forma organizada, como se alguém os tivesse colocado ali apenas no dia anterior, no início. Os pesquisadores acreditaram que se tratava simplesmente de carga militar comum, talvez peças de reposição ou munição da época da guerra. Mas eles estavam enganados. Dentro desses recipientes havia algo tão perigoso que mesmo 80 anos depois governos ainda discutem o que fazer com esse naufrágio. E quanto mais a câmera avançava para o interior do submarino, mais perturbadora a descoberta se tornava, porque esse naufrágio não pertencia a qualquer submarino alemão. Tratava-se do 864, um submarino que havia participado de uma das missões mais secretas da Alemanha nazista, uma missão que envolvia armas experimentais, um metal raro e extremamente venenoso, e um acontecimento histórico que só ocorreu uma única vez na história da guerra naval. Um duelo submarino entre dois submarinos, ambos submersos. Mas o que realmente havia a bordo desse submarino? E por que especialistas hoje alertam que recuperar o naufrágio poderia desencadear uma catástrofe ecológica? Se você gosta de histórias sobre descobertas históricas misteriosas, então inscreva-se no canal. Agora aí acompanhe essa jornada por uma das histórias mais inquietantes da Segunda Guerra Mundial, porque aquilo que os pesquisadores encontraram dentro desse submarino foi apenas o começo. Então vamos mergulhar juntos. Nesse mistério, tudo começou com uma observação aparentemente comum. Em fevereiro de 2003, pescadores na costa da Noruega começaram a relatar um problema estranho repetidamente. Eles estavam perdendo suas redes, na mesma região do Mar do Norte, cerca de 12 milhas náuticas da ilha de Fedi, durante meses. Mesma coisa continuou acontecendo, sempre que as redes passavam por um determinado ponto. Elas se rasgavam de repente, ou ficavam presas em alguma coisa. Algo grande estava lá embaixo, algo massivo, algo a aproximadamente 100 pés de profundidade. Finalmente, a administração costeira norueguesa decidiu investigar. Caso eles enviaram equipamentos de sonar para mapear o fundo do mar, talvez imaginaram eles fosse apenas um container perdido ou uma formação rochosa incomum. Mas quando o operador de sonar Erik Solheim analisou os dados, ele ficou quase 30 segundos olhando para a tela em silêncio, porque a imagem que apareceu era inconfundível. Não era uma rocha nem um container, era um grande submarino deitado de lado na lama do fundo do mar. E embora estivesse ali havia décadas, já estava surpreendentemente bem preservado. O casco ainda estava em grande parte intacto, a torre de comando ainda estava presa ao corpo do submarino. Quando historiadores compararam as coordenadas com antigos registros militares, reconheceram imediatamente. O que haviam encontrado era o 864, um submarino alemão do tipo 9D2 que havia partido de Bergen em fevereiro de 1945. Um submarino que havia sido procurado com extrema urgência pela Marinha Britânica naquela época. Um submarino que nunca chegou ao seu destino, mas a identificação do naufrágio foi apenas a primeira surpresa, porque quando pesquisadores ambientais começaram a examinar o fundo do mar ao redor do submarino, seus instrumentos imediatamente dispararam alertas. Os equipamentos mostravam valores extremos de uma substância específica, mercúrio, e não eram apenas pequenos traços. Os níveis estavam milhares de vezes acima do considerado seguro. Naquele momento todos perceberam que haviam encontrado algo muito mais perigoso do que um simples naufrágio da guerra. E a pergunta já não era apenas o que havia acontecido com aquele submarino. A pergunta agora era o que realmente estava a bordo. A Hilda Elinson, principal cientista ambiental da equipe de investigação, examinou os dados várias vezes seguidas. No começo, ela acreditou que devia haver algum erro nas medições. Mas quanto mais detalhadas as análises se tornavam, mais clara ficava a verdade. A concentração não estava apenas elevada, ela estava milhares de vezes acima dos limites seguros. Pouco depois ela convocou uma reunião urgente com a administração costeira norueguesa. O fundo do mar ao redor do naufrágio havia se transformado em uma zona tóxica, onde quase nenhuma forma de vida conseguia sobreviver a causa disso. Era assustador. Antes de o submarino partir de Bergen, haviam sido carregadas a bordo 67 toneladas de mercúrio. Isso equivale a aproximadamente 100.000 libras de metal líquido. Esse mercúrio estava armazenado em mais de 1.000 garrafas de aço guardadas no interior do submarino. Mas por quase 6 décadas o naufrágio permaneceu no fundo do mar. A água salgada, a pressão e o tempo começaram lentamente a corroer o metal. Alguns recipientes já haviam se rompido gota por gota. O metal venenoso começou a escapar para as correntes do Mar do Norte. E dali ele começou a se espalhar lentamente por uma das regiões pesqueiras mais importantes da Europa. O governo norueguês reagiu imediatamente. A área foi fechada. Os pescadores não podiam mais lançar suas redes ali. Cientistas, historiadores navais, especialistas em substâncias perigosas e especialistas em resgate em águas profundas foram chamados. E todos faziam as mesmas perguntas. Por que um submarino alemão transportava uma quantidade tão enorme de mercúrio? Para onde essa carga estava sendo levada?
E acima de tudo o que mais havia dentro daquele submarino. Porque logo ficou claro que o mercúrio talvez nem fosse a coisa mais perigosa a bordo. Se você chegou até aqui, a história agora vai ficar ainda mais sombria durante muitas décadas. Essa verdade permaneceu escondida no fundo do mar. Só agora historiadores começaram a entender o que realmente aconteceu. Para compreender o que havia naquele submarino, precisamos voltar no tempo. Voltar para fevereiro de 1945. A Alemanha estava à beira do colapso no leste, o Exército Vermelho avançava de forma implacável, cidades caíam uma após a outra no oeste e tropas americanas britânicas já haviam atravessado o rio Reno-Berlim. Resistiria apenas por mais alguns meses. Qualquer pessoa que analisasse a situação com frieza perceberia que a guerra estava perdida. Mas a liderança da Alemanha nazista não tinha intenção de se render. Em vez disso, eles planejavam uma última missão desesperada, somente muitas décadas. Depois, quando documentos secretos finalmente foram liberados, os historiadores conseguiram reconstruir o que realmente estava por trás da viagem do 864. Aquele submarino não era um simples navio de transporte. Ele era a peça central de uma operação secreta. O nome dessa operação era Operação Caesar. O objetivo era claro. A Alemanha queria trocar sua tecnologia militar mais avançada com o Império do Japão. Naquela fase da guerra, a Alemanha possuía desenvolvimentos revolucionários, aviões a jato, novos sistemas de armas, tecnologias extremamente avançadas para a época. Mas havia um problema: muitos recursos naturais essenciais estavam se esgotando no Japão. Por outro lado, ainda tinha acesso a matérias-primas vindas de territórios asiáticos, sobrou-lhe. Assim surgiu um plano ousado: a Alemanha enviaria a tecnologia, o Japão enviaria matérias-primas. E é exatamente aqui que o mercúrio entra na história. 67 toneladas de mercúrio a bordo do 864 não eram apenas uma carga qualquer, era um material extremamente valioso para a produção de detonadores, interruptores elétricos e componentes de precisão, usados na fabricação de armamentos. Sem mercúrio, muitas armas simplesmente não poderiam funcionar. Mas segundo vários historiadores, o mercúrio talvez tivesse também outra função: ele poderia servir como camuflagem, porque durante as 2 semanas em que o 864 foi carregado no porto de Bergen, algo estranho aconteceu. As operações ocorreram sob uma segurança incomum. Guardas armados patrulhavam constantemente. As caixas eram trazidas durante a noite. As listas de carga eram assinadas por oficiais de patente mais alta do que o próprio comandante da base. Vários membros da tripulação escreveram cartas para suas famílias naquele período. Essas cartas foram interceptadas pela censura militar e arquivadas. Nelas, marinheiros mencionavam algo curioso. Eles diziam que nunca tinham visto tanto segredo em torno de uma missão de transporte aparentemente comum. Ficava claro que alguém com muito poder estava garantindo que aquela carga chegasse ao seu destino, não importava risco. O plano era extremamente ambicioso. O submarino deveria navegar ao longo da costa da Noruega, em direção ao norte, depois sair para o Atlântico Norte. E então seguir uma rota longa ao redor do Cabo da Boa Esperança. De lá, cruzaria o Oceano Índico e finalmente chegaria ao Japão. Uma viagem de aproximadamente 12 milhões e 100 milhas náuticas, sem escalas, sem reabastecimento, uma jornada que poderia durar meses se eles sobrevivessem. Mas havia um problema que os alemães talvez tenham subestimado. O serviço de inteligência britânico já sabia que o submarino havia partido. E eles estavam determinados a detê-lo, porque suspeitavam que algo extremamente importante estava a bordo. Algo que nunca poderia chegar ao Japão. E é exatamente aqui que começa um dos capítulos mais incomuns da história naval. Apenas 4 dias depois da partida de Bergen, começou uma perseguição nas profundezas do Mar do Norte. Uma perseguição que levaria a evento que até hoje permanece único na história militar. Naquele momento, o submarino britânico HMI. Esse aventureiro já estava patrulhando as águas frias, perto da costa norueguesa. O barco se movia silenciosamente pela escuridão do oceano dentro dele. O ar cheirava a diesel metal e umidade. As paredes rangiam ocasionalmente sob a pressão da água que empurrava o casco por todos os lados. Qualquer som dentro do submarino parecia amplificado um passo. Uma respiração, o levantar de uma ferramenta no centro de controle. O tenente James Londres estava inclinado sobre um mapa naval, uma mão apoiada na parede, enquanto observava as marcações. Suas ordens eram claras. Um submarino alemão estava tentando escapar da Noruega para o Atlântico. Ele precisava encontrá-lo. E precisava afundá-lo. Amanhã de 9 de fevereiro, 1945, começou de forma relativamente tranquila. Mas por volta das 8 horas, o operador de sonar, um jovem marinheiro com fones de ouvido pressionados contra as orelhas, de repente levantou a cabeça. Ele tinha ouvido algum som distante regular, o ritmo inconfundível de hélices. Girando, ele virou-se para Londres e falou em voz baixa: contato. Direção norte e noroeste. Ambos os submarinos estavam submersos, e era exatamente aí que começava o verdadeiro problema. Em 1945 era considerado quase impossível que um submarino afundasse outro submarino. Enquanto ambos estavam debaixo d'água, submarinos normalmente atacavam navios na superfície, alvos visíveis, mas atingir outro submarino submerso era completamente diferente. Você não podia vê-lo, apenas ouvi-lo. O atacante precisava calcular a direção, velocidade e profundidade do inimigo sem qualquer confirmação visual. Depois precisava disparar torpedos em uma direção onde esperava que o alvo estivesse no futuro. Até aquele momento ninguém jamais havia conseguido fazer isso. Mas Londres decidiu tentar em vez de atacar. Imediatamente ele começou a seguir o submarino alemão durante 3 horas. O HMS Venturer moveu-se silenciosamente pelas águas escuras atrás do 864.
Dentro do submarino britânico, reinava um silêncio absoluto. A tripulação caminhava apenas de meias, para não produzir ruídos. Ninguém falava a menos que fosse absolutamente necessário. Quanto mais fundo eles mergulhavam, mais frio ficava dentro do submarino. Gotas de condensação caíam dos canos no teto. O único som constante era o distante bater rítmico das hélices alemãs. Mas o comandante alemão aparentemente sabia que estava sendo seguido repetidamente. O 864 mudava de profundidade. Primeiro subia um pouco, depois mergulhava novamente. Em seguida mudava de direção. Era uma manobra evasiva clássica ensinada a todos os comandantes do submarino. Mas exatamente esse comportamento acabou se tornando um problema. Londres começou a perceber um padrão a cada poucos minutos. O submarino alemão mudava de direção, profundidade, depois retornava, aproximadamente ao seu curso original. Era quase como um relógio. Londres pegou seu cronômetro, começou a medir os intervalos entre as manobras com um lápis, desenhava possíveis rotas no mapa. Seu oficial de navegação lembraria mais tarde de algo impressionante. A mão de Londres estava completamente estável minuto após minuto. Uma equação começou a se formar, uma previsão de onde o submarino alemão estaria em alguns minutos. Finalmente Londres olhou para o relógio. Eram 12:12. Ele deu um único comando: fogo. 4 torpedos foram lançados pelo Venture. Mas eles não foram disparados todos na mesma direção. Cada torpedo foi calculado para atingir um ponto diferente na água. Cada um deveria alcançar o submarino alemão em um momento diferente. Era um ataque baseado apenas em matemática, nenhuma visão, nenhuma confirmação, somente cálculos feitos sobre um mapa. Então começou a espera dentro do Venturer. A tripulação permaneceu completamente imóvel. Um minuto passou, depois outro operador de sonar pressionava os fones ainda mais contra os ouvidos. E então ele ouviu primeiro uma explosão gigantesca, logo depois uma segunda, e então um som que todo submarinista temeu: grito longo e metálico de aço, se partindo sob pressão extrema. Um dos torpedos havia atingido o 864 na parte dianteira. O casco foi rasgado, água entrou no submarino com uma velocidade devastadora, a cerca de 100 pés de profundidade. Não havia qualquer chance de escapar. Não havia tempo para soltar o lastro, não havia caminho de volta para a superfície em poucos segundos. O submarino alemão foi destruído. 73 tripulantes morreram na escuridão do Mar do Norte. Sem saber, James Londres havia acabado de fazer história pela primeira vez. Um submarino submerso havia afundado outro submarino submerso. Mas para ele naquele momento era apenas mais uma missão bem-sucedida. Um submarino inimigo. A menos ele não tinha ideia da carga que havia afundado junto com aquele navio, e não podia imaginar as perguntas que surgiriam décadas depois, porque o naufrágio do 864 permaneceria perdido no fundo do mar por mais de meio século. Até que uma pequena câmara em 2003 finalmente começou a explorar seu interior. E o que ela revelou mudaria completamente a forma como historiadores e cientistas enxergavam aquela missão. Por mais de meio século, o naufrágio do 864 permaneceu imóvel na escuridão do Mar do Norte. Camadas de sedimento lentamente cobriram partes do casco, enquanto a natureza começava a recuperar o metal, que um dia havia sido parte de uma poderosa máquina de guerra-peixe. Nadavam através de fendas abertas. Pequenos organismos marinhos se fixavam nas superfícies enferrujadas. Correntes frias varriam constantemente o submarino afundado. O mundo havia esquecido aquele navio. Era apenas mais um entre milhares de destroços da Segunda Guerra Mundial espalhados pelos oceanos do planeta. Mas no ano de 2003, tudo mudou quando as autoridades norueguesas enviaram veículos, submarinos controlados, remotamente para investigar o naufrágio. Os cientistas começaram pela primeira vez a entender o que realmente estava lá embaixo. Câmeras deslizaram cuidadosamente por placas de aço rasgadas e compartimentos destruídos no início. Tudo parecia exatamente como se esperava de um submarino antigo: tubos dobrados, paredes metálicas colapsadas, cabos e instrumentos corroídos por décadas de água salgada. Mas então os pesquisadores viram algo diferente: fileiras de cilindros metálicos. Muitos deles muito mais do que alguém esperaria encontrar em um submarino. Quando os cientistas começaram a contar com mais atenção, perceberam algo impressionante dentro do submarino. Havia mais de 1.800 recipientes, todos cheios de mercúrio. A descoberta foi alarmante. Mercúrio é um dos metais mais tóxicos que existem. Mesmo pequenas quantidades podem contaminar ecossistemas inteiros. E ali estavam 67 toneladas. Com o passar das décadas, muitos dos recipientes de aço começaram a enfraquecer. Alguns já estavam rompidos, outros apresentavam pequenas rachaduras por essas fissuras. O mercúrio líquido começou a escapar lentamente para o mar. Medições feitas no sedimento ao redor do naufrágio confirmaram que grandes quantidades de metal já haviam se acumulado no fundo do oceano. As correntes marinhas espalhavam partículas microscópicas por áreas cada vez maiores. Os cientistas começaram a temer que peixes estivessem absorvendo o veneno. E se isso acontecesse, o mercúrio poderia acabar entrando na cadeia alimentar, chegando eventualmente às pessoas que consumiam esses peixes. De repente, aquele naufrágio não era apenas um artefato histórico. Era um problema ambiental. Um problema que poderia durar décadas, talvez até séculos. Mas enquanto os cientistas ambientais se concentravam no perigo da contaminação, os historiadores começaram a investigar outra questão: por que a Alemanha transportava tanto mercúrio? A resposta levou os pesquisadores ainda mais fundo na história da missão secreta do 864 durante a guerra. O mercúrio era um recurso extremamente importante. Ele era usado em detonadores e interruptores elétricos, sistemas de precisão utilizados em armamentos. Muitos dispositivos militares dependiam de pequenas quantidades de mercúrio para funcionar corretamente. Mas 67 toneladas era uma quantidade incomum, grande demais para uma simples entrega. Isso sugeria que o Japão precisava de quantidades industriais do metal.
E então surgiu uma nova teoria. Alguns historiadores começaram a suspeitar que o Mercúrio deveria estar ligado a projetos científicos muito mais ambiciosos, projetos relacionados à física nuclear. Em 1945, tanto a Alemanha quanto o Japão estavam conduzindo pesquisas experimentais relacionadas à energia nuclear. A Alemanha possuía cientistas extremamente avançados. O Japão, por outro lado, tinha acesso a certos recursos minerais raros. O intercâmbio tecnológico entre os dois países não era algo impossível, mas o Mercúrio talvez não fosse a única carga importante. Documentos históricos indicavam que o submarino transportava também tecnologia militar extremamente avançada. Entre os itens mencionados estavam componentes de motores do Messerschmitt M262, o primeiro caça-jato operacional da história na época. Essa tecnologia era revolucionária. O M262 era muito mais rápido que qualquer avião com hélice. O Japão tinha enorme interesse em obter essa tecnologia. Além disso, relatórios sugeriam que o 864 carregava instrumentos ópticos de mira, componentes de torpedos avançados, equipamentos eletrônicos militares e caixas, contendo projetos técnicos detalhados. Esses projetos poderiam permitir que os engenheiros japoneses reproduzissem tecnologias alemãs. Mas havia algo ainda mais surpreendente. A bordo do submarino também estavam especialistas alemães, engenheiros, cientistas técnicos, possuíam o conhecimento necessário para explicar como aquelas tecnologias funcionavam. Eles não eram apenas passageiros. Eles faziam parte da carga. E isso mostrava o quão importante aquela missão realmente era. Mas mesmo tudo isso talvez não contenha. Anos depois, quando historiadores continuaram examinando documentos militares e registros secretos, surgiram indícios ainda mais inquietantes. Alguns relatórios mencionavam caixas seladas armazenadas na parte traseira do submarino. Essas caixas não apareciam nas listas oficiais de carga, não havia descrição clara de seu conteúdo, apenas referências vagas a material militar especial. Esse detalhe chamou a atenção de vários pesquisadores, porque durante os últimos anos da guerra diferentes países estavam explorando programas extremamente perigosos, entre eles, um dos mais controversos, o desenvolvimento de armas biológicas. Na década de 1940, vários países investigavam agentes biológicos que poderiam ser usados como armas, bactérias, toxinas, doenças capazes de se espalhar rapidamente entre populações. Alguns historiadores levantaram uma hipótese inquietante. E se aquelas caixas seladas contivessem materiais biológicos experimentais? Não há provas definitivas disso, mas o simples fato de existirem recipientes não identificados já é suficiente para gerar debates até hoje, porque recuperar o naufrágio poderia significar abrir recipientes que estiveram fechados por 80 anos, e ninguém sabe exatamente o que poderia sair deles. Por esse motivo, o governo norueguês enfrentou uma decisão extremamente difícil. O que fazer com o 864? Existiam duas opções principais. A primeira seria tentar remover todo o submarino do fundo do mar, mas essa operação seria incrivelmente complexa. O casco já estava quebrado em duas partes. Qualquer tentativa de içar o submarino poderia destruir os recipientes restantes e liberar ainda mais mercúrio no oceano. A segunda opção seria enterrar o naufrágio no próprio fundo do mar, cobri-lo com toneladas de areia e rocha, criando uma espécie de sarcófago submarino. Essa solução impediria que o mercúrio continuasse se espalhando, mas significaria que o submarino e todos os seus segredos permaneceriam para sempre enterrados. Durante anos, cientistas, engenheiros e políticos discutiram qual decisão seria mais segura mesmo. Hoje, o caso do 864 ainda é considerado um dos problemas ambientais submarinos mais complicados da Europa, porque aquele submarino não é apenas um vestígio da guerra. Ele é um lembrete silencioso de como conflitos humanos podem deixar cicatrizes que duram gerações lá embaixo, no fundo escuro do Mar do Norte. O casco partido do 864 ainda repousa dentro dele. Recipientes enferrujados continuam guardando toneladas de mercúrio e talvez outros segredos que nunca foram totalmente revelados. Um submarino que desapareceu em uma missão secreta, uma batalha submarina única na história, e uma carga que mesmo 80 anos depois ainda preocupa cientistas e governos. Às vezes, a história não desaparece, ela apenas espera silenciosa nas profundezas.